serva de Deus, certamente é uma serva de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Ela é uma serva de Deus, certamente é uma serva de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Isaías capítulo 53 é o texto onde nós vamos estar fazendo uma leitura neste exato momento. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Ok, capítulo 53, profeta Isaías, que diz, a partir do verso 4 em diante: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Deus continue abençoando vocês. Podeis sentar. Glória a Jesus. É um privilégio muito forte, privilégio grande estar convosco mais uma vez. Estava aqui observando os obreiros. Estou observando aqui o diácono Marlon e pastor Marlos, acertei. Pastor Carmo e o presbítero Valdomiro. Esses obreiros me alegram muito, porque eu já estive nessa congregação como obreiro, como vice-pastor, e eu tive que ir embora, questão de trabalho, para trabalhar em outra cidade, então tive que colocar mudança no caminhão e ir embora. Mas eu me alegro que o pastor não está sozinho. Deus colocou obreiros, né? Tem o pastor Carmo que sustentou e até os obreiros chegarem. E eu orei muito, eu orei de madrugada, falei: Senhor, traz o Valdomiro de volta, traz o irmão Valdomiro de volta. E Deus incomodou ele lá, ele veio embora. E eu pedi para Deus trazer ele para o mesmo local, a mesma fazenda, e Deus trouxe. Graças a Deus. E é uma honra muito grande estar com vocês esta noite. Eu sei que Jesus está em nosso meio. Prazer estar vendo ali irmão Raimundo Anjo. O irmão Raimundo Anjo gosta muito de mim, não sei porquê, eu não fiz nada para agradar ele, mas deixa assim mesmo, né, irmão Raimundo? Irmãos, nós estamos diante de um tema importantíssimo. E eu colocaria um tema nessa mensagem que não é longa, é uma mensagem curta. Eu colocaria um tema que diz o seguinte: a substituição. Substituição. Porque na antiguidade oferecia-se sacrifício de animais para Deus, para perdão dos pecados. No ano de 1490 a.C., Deus exigia o sacrifício de animais. A partir de Levítico capítulo 4, Deus exigia o sacrifício de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos seus pecados. Então, Deus recebia o sacrifício e o queima de incenso. Pegava-se o animal
pessoas chegavam perante o sacerdote com um animal, os quais poderiam ser novilho, poderia ser cabrito, poderia ser cordeiro, bode ou pombinhos. Depende da condição financeira daquela pessoa. Então ele chegava até o sacerdote na tenda da congregação. Na porta da tenda, ele perante o altar levava o animal. A pessoa que tinha a culpa colocava a mão na cabeça do animal e o sacerdote degolava, cortava, sangrava o animal, derramava o sangue na bacia ou na terra e colocava o animal sobre o holocausto, tocava fogo, queimava e Deus recebia aquele aroma em cima. Ali acobertava o pecado de qualquer ser humano. Então também tinha outro episódio. A pessoa vinha, trazia 2 bodes ainda, e o sacerdote lançava sorte sobre esses 2 bodes. E o bode que caía na sorte, ele era sacrificado, imolado e colocado sobre o holocausto. O outro bode vivo, alguém levava ele até o deserto e soltava no deserto. Ali os pecados daquela pessoa iam embora com um bode chamado bode emissário. Ele sumia no deserto, desaparecia. Assim era feito o sacrifício. Se você perguntar, irmão Nilson, como era esse lançar sorte, não tem um nome específico, uma atividade específica para explicar como era lançado sorte. E os historiadores dizem que possivelmente poderia ser lançado as varas de vários tamanhos, 3 varas de vários tamanhos, lançava sorte. Ali, a vara que caísse no local determinado era aquele animal que ia ser sacrificado. Ou poderia ser também jogado ou lançado uma pedra achatada em forma de moeda e lançavam as moedas. Ali lançavam sorte. E poderia também ser uma espécie de dados. E jogavam e lançavam sorte, de forma que caía uma pedra em determinado local, aquele animal era o sorteado para ser sacrificado. De sorte que os animais eram sacrificados para perdão dos pecados. E assim por muitos e muitos anos, sacrifícios, as pessoas vinham e era uma necessidade, sacrifício pelo pecado, era necessário isso. Desde 1490 a.C., Deus exigiu isso através do capítulo 4 de Levítico. Mas o tempo foi passando e Deus visita os profetas. Deus visita profetas como Isaías, Jeremias. Deus visita os profetas e começa a anunciar a substituição desses cordeiros, desses animais. E a prática mais comum era um cordeiro. Pegava um cordeirinho sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito físico, oferecia. Era a prática mais comum da época. E levava até o holocausto, queimava, e Deus perdoava, cobria o seu pecado. E a pessoa passava o tempo, pecava de novo, tinha que ir até o sacerdote, oferecer outro sacrifício para perdão dos pecados. E Deus falou: vou mudar essa história, vou mudar essa situação. Deus começa a anunciar a chegada de um cordeiro diferente. Deus levanta um homem, Deus projeta o nascimento de um homem chamado João, através de Zacarias e Isabel, a sua mãe. Deus anuncia e diz: olha, Isabel vai ficar grávida, porque ela era estéril, mas Deus foi curada para que recebesse João no seu ventre. E Deus disse: o nome dele vai ser João. O que me chama a atenção é que não foi os pais de João Batista que colocou o nome dele de João. Deus disse: ele vai se chamar João. E quando Isabel fica grávida, de repente ela está dando à luz, e quando ela fala: esse se chamará João, porque assim Deus disse que seria João, falando como seu pai Zacarias. E quando João Batista cresce, ele vai para o deserto, e no Rio Jordão ele está pregando arrependimento e batizando as pessoas do Rio Jordão para arrependimento de pecado. Aleluia. E
muitas pessoas que vinham das circunvizinhanças, vinham ao Jordão para ser batizado por João. O nome dele é João. Batista vem do ofício de batizar. Se ele batiza, então coloca o nome nele de Batista, porque quem é batista é batizador. João Batista não é a extensão do seu nome. João Batista não é um nome composto, é só João, o nome dado por Deus. Batista é porque ele batizava. Então poderia chamar João o batizador. Para facilitar, então chama de João o Batista. Aí ficou João Batista, porque ele batizava. E João está pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia! E João Batista está pregando, está anunciando e batizando. De repente o rei ficou incomodado e mandou os sacerdotes e levitas ir até o Jordão e perguntar para João quem era João. A fama de João Batista correu na região do Jordão e a cidade circunvizinha. Todo mundo queria saber quem era João, a ponto que tinha uma multidão perante João. Mas o rei ficou incomodado e disse: vai lá e pergunta quem é esse João, quero saber quem é ele. E alguns deles vieram os sacerdotes, os levitas, e perguntaram: ei, quem é você? Ele disse: eu não sou Jesus, porque os profetas estavam anunciando Jesus e todo mundo estava na expectativa de ver ou de esperar a chegada de Jesus, o Cristo prometido por Deus através dos profetas. E ele disse: eu não sou Jesus. E eles perguntaram: então você é Elias que ressuscitou? Ele disse: também não sou Elias. Então você é um profeta? Também não sou profeta. E quando perguntaram para ele: quem é você afinal de contas, para a gente levar a resposta para o rei? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, consertai o caminho do Senhor e arrependei-vos. Aleluia! Quando eu falo de substituição, irmão, eu falo de um projeto grande que iniciou-se no coração de Deus. Deus é especialista em fazer mudança do pior para o melhor. Quando a gente não valia nada, a gente era um cachaceiro, prostituto, vagabundo, a gente não valia nada, a gente era a margem da sociedade. Até aquelas pessoas que hoje são pregadores, que eram marginais. O que é marginal, irmão Nilson? Aqueles que ficam à margem, à beira da sociedade, desprezado, ninguém dá atenção, ninguém dá valor. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi até essas pessoas, purificou dos seus pecados, fez uma nova criatura, e hoje ele é alguém com o nome escrito no livro do céu. Bendito seja o nome de Deus que substituiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista pregando aqui, e eles estavam esperando a promessa. E quando ele está batizando, Deus deu uma visão exclusiva só para João Batista. Ninguém mais teve essa visão. E João Batista foi avisado e disse: olha, aquele que você vê um espírito descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, é esse aí o Messias. E João Batista está batizando lá no Jordão. Oh meu Deus! E quando João Batista levanta os olhos, ele vê no meio da multidão alguém que é diferente, alguém que não é dessa terra, alguém que tem um caminhar diferente, um olhar diferente. Ele diz: está no meio de vocês o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no meio de vós o Cordeiro de Deus. E quando João Batista está ali, Jesus vem se aproximando de Jesus, para João Batista batizar Jesus. João Batista disse: não, Senhor, eu careço ser batizado por ti e tu vem a mim. Ele disse: basta por agora, João, para cumprir as escrituras. E João Batista: então tá bom. Jesus entrou nas águas, João Batista batizou Jesus, e Jesus logo saiu da água, e a pomba veio, o Espírito pousou sobre Jesus, e Deus bradou lá de cima dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, glória ao nome de Jesus. A
partir desse instante, a partir desta hora, cessou-se o sacrifício dos animais. Era tanto animal, pastor Zé, animais inocentes morrendo pelo homem consciente. Os animais eram sacrificados. Os animais não tinham nada a ver com isso, mas era sacrificado, era imolado. E Deus substituiu, tirou os animais e colocou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Filipenses capítulo 4 diz que o nome Jesus é um nome transcendental. Jesus é um nome que não é mudado, que nunca vai mudar, porque foi o nome do Filho amado de Deus. Jesus Cristo esteve aqui 3 anos e meio no seu ministério. Quando terminou a obra, terminou a missão, ele estava a 880 metros de Jerusalém, chamado Monte das Oliveiras. Ele dá as últimas instruções para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém. E de repente Jesus começou a tomar as alturas, porque tinha concluído a obra lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia! Ele ressuscita ao 3º dia e vai para o Monte das Oliveiras, e ele começa a subir, os discípulos ficam olhando para Jesus. De repente aparece 2 anjos e pergunta: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar um dia. Mas eles escutaram a promessa e eles foram para Jerusalém, entraram no cenáculo. Mas o cenáculo não é lugar de oração. O cenáculo é um lugar onde comiam a Santa Ceia, aonde serviam a ceia. Ali eles entraram, fecharam a porta e ficaram ali esperando a promessa. Oh meu Deus, o tempo passou, mas eles não desanimaram, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eles estão ali, de repente eles começaram a sentir a promessa, porque Jesus, antes de ir embora, ele disse: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para ficar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eles estão no cenáculo reunidos, sentados e adorando e orando a Deus. De repente um vento impetuoso começou a soprar. Irmão Nilson, que é impetuoso? Impetuoso é aquilo que vem de repente. Impetuoso é aquilo que vem de uma vez, aquilo que vem de uma forma súbita. Então o Espírito Santo veio e encheu, pá, de uma vez só, entrou no cenáculo. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, foram vistas entre eles línguas de fogo. Aleluia! O mais interessante é que o Espírito Santo chegou, eles estavam com a porta fechada e com medo dos judeus, mas quando o Espírito Santo encheu eles, criou coragem, abriu a porta e anunciou a salvação. Quase 3.000 almas se arrependeram e aceitaram a Jesus. Quer coragem? Então o Espírito Santo vai te dar coragem. Crente cheio tem coragem. Glória ao nome de Jesus. Está na hora de muitos crentes substituir a frieza pela coragem, pelo fogo. Está na hora de muito crente substituir as mensagens do WhatsApp, os filmes e as novelas pela leitura da Bíblia. Está na hora dos crentes começar a substituir as suas horas de folga em oração e joelho no chão. Está na hora do crente começar a substituir as horas de banquete e churrasco, o momento de jejum com Deus. Substitua aquilo que faz te prejudicar diante de Deus, porque Ele vai te aumentar, Ele vai te crescer, Ele vai te multiplicar, e tu vai ser cheio da glória de Deus, e tu vai ter visão do Senhor na tua vida. O Cordeiro substituto, Jesus, entrou no meio do povo, entrou em Jerusalém, entrou nas cidades circunvizinhas e nas cidades mais pobres, as cidades mais difíceis, onde ninguém queria ir. O missionário Jesus foi, porque ele veio para substituir aquilo que os animais não podiam fazer. E quando alguém, Natanael, pergunta para Filipe, conversam entre ele, e disse: olha, eu encontrei aquele que o profeta falava. Quem é ele? Jesus. Ele de onde? Ele de Nazaré. Aí perguntaram para ele: mas aí pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque
porque Nazaré é uma cidade difícil, uma cidade longe, uma cidade que ninguém queria ir. Nazaré era uma cidade desprezada, mas Jesus veio de lá. E eles perguntam: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim. Louvado seja o nome de Jesus. É como se alguém olhasse e dissesse assim: será que pode vir alguma pessoa, pode vir alguma coisa boa de Chapada de Areia? Pode sim, porque daqui já saiu pastor, saiu pregador, saiu cantor, e Deus é fiel para fazer a obra. Glória ao nome de Jesus. E quando pergunta, vamos lá ver quem é esse tal de Jesus então, saber se vê alguma coisa boa de Nazaré. Quando chegou perto de Jesus, Jesus disse para ele: ei, aí está um homem, aí está um homem em quem não há dolo, não há falsidade nele. E perguntou para ele: de onde o Senhor me conhece? Jesus disse: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Porque essa conversa de perguntar quem é ele, vem alguma coisa boa de Nazaré ou não vem? Eles estavam conversando debaixo da figueira, Jesus não estava lá. E quando ele vai lá ver quem é Jesus, Jesus olha para ele: ô rapaz, eu te vi, tu estava debaixo da figueira e você não gosta de falsidade, você é sincero. Ele disse: opa, esse negócio é bom, esse negócio é sério. De Nazaré vem coisa boa sim, o Cordeiro de Deus que muda, que tira o pecado do mundo e que muda a situação do ser humano. Aleluia. Tem muita gente que precisa substituir algo na sua vida pela presença do Cordeiro, porque ele é substituto. E por ele ser substituto, ele quer substituir o que tem na tua vida. Tem muita gente que tem o ego, tem muita gente com o coração cheio, a mente cheia, a despensa cheia, a casa cheia, tudo nele está completo, mas falta a presença de Jesus. Está na hora de substituir, está na hora de substituir. Um jovem rico chegou para Jesus e disse: ei, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço todos eles, salteado de có e salteado. Disse: muito bem, você conhece os mandamentos, né? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, e tu vai ter um tesouro no céu. Ele pensou a vida dele, pensou mais ou menos, foi pensando e foi saindo de perto de Jesus e não quis mais conversa, não quis papo. E Jesus disse para os discípulos: está vendo aí? É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Ou seja, ele não quis substituir a riqueza dele pela presença de Jesus. Irmão Nilson, é pecado ser rico? Não, é porque a sua riqueza estava invadindo o espaço de Jesus, o espaço de Deus. A riqueza tomou de conta. Ele confiava na sua riqueza, no seu dinheiro, e não confiava em Deus. Aleluia. E Jesus queria que ele substituísse a riqueza pela presença de Jesus e um lugarzinho no céu, mas ele não quis. E Jesus disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico se salvar. Eu fui pesquisar essa palavra agulha. Naquele tempo, pastor Zé, os pescadores amarravam barco numa corda grande. E quando eles desamarravam o barco, eles enrolavam a corda e fazia aquele novelo, fazia aquele monte de corda enrolada, e eles chamavam aquilo ali de novelo, um camelo, chamavam aquilo de camelo, aquele monte de corda enrolada. Em outra ocasião, eles chamavam também uma passarela que tinha em Jerusalém, onde passava pedestre. No final daquela passarela tinha uma portinha estreita, e por ela ser pequena e estreita, colocaram o nome dessa porta de fundo de agulha. Alguém que vinha caminhando naquela passarela com o camelo, ele descia do camelo, fazia ajoelhar o camelo e fazia o camelo passar no fundo da agulha, aquela portinha. Era difícil, mas passava. E Jesus disse: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Aleluia, louvado seja Deus. Tem muita gente querendo ser abençoado, ser próspero, mas não tem nada de sacrifício. Deus quer ver sacrifício. Quanto mais a gente desce, mais ele nos exalta. Quanto mais se humilha, mas ele te exalta. Abraço, xarabadas, súbia, trabasse, aleluia, aleluia. Eis-me a teus pés, Senhor,
opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Eu gozo, vou fruir, se tua lei cumprir. Ó, dar-me teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu clamor, opera em mim. Vestido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Fica de pé, irmão, se levante. Se levante, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A substituição na nossa vida é uma coisa importante. Porque aquilo que nos prejudica, aquilo que nos impede de entrar no céu, tem que ser substituído. E Jesus quer que a gente substituir por alguma coisa que vale a pena. Substituir pela santidade, substituir pela humildade, substituir pela presença de Deus, substituir pelo sacrifício a mais que a gente pode fazer. Irmão Nilson, mas eu já orei tanto. Tudo aquilo que a gente faz ao extremo, aquilo que a gente faz que a maioria não faz. Ou seja, tudo aquilo que você faz, que todo mundo faz, é fácil. Mas é quando a gente faz aquilo que ninguém faz, é uma diferença na nossa vida. E é considerado por Deus. Por que diz a Bíblia? Aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. Porque é mais difícil encontrar uma multidão orando de madrugada. É mais difícil encontrar uma multidão jejuando todos os dias ou 3 vezes na semana. Aquilo que a gente faz que não é costume da maioria, é uma substituição que a gente faz. E o que eu achei mais interessante, quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente sai daquilo que é facilitado e a gente faz aquilo que é dificultado, Deus faz aquilo que também nunca fez nas nossas vidas. Aleluia. Irmão Nilson, eu queria que Deus substituísse na minha vida aquilo que mais me prejudica por aquilo que é mais precioso para Deus. É fácil, oferece um sacrifício para Deus, porque através do teu sacrifício Deus vai responder a tua oração. Quanto maior o sacrifício, maior a resposta. Quanto maior a substituição, melhor a presença de Deus na nossa vida. Então substitua aquilo que prejudica você, e Jesus vai estar te honrando, te abençoando. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu não tenho condição, só tenho uma pombinha. Deus aceita pombinha. Eu tenho mais condições, eu vou oferecer um novilho. Deus aceita um novilho. Vou oferecer um bode. Deus aceita bode. Vou oferecer um cabrito. Deus aceita o cabrito. De conformidade à tua condição física, a tua condição que você pode estar na presença dele, ele vai respeitar. Uns podem fazer mais, outros podem fazer menos, mas Deus aceita todos. O que não pode faltar é sacrifício. Crente sem sacrifício não presta para ser crente. Crente sem sacrifício não tem unção, não tem força, não tem alegria, ele não tem história para contar. Todos os heróis da Bíblia, as irmãs heroínas da Bíblia, os irmãos heróis da Bíblia, todos eles passaram por sacrifício, dificuldade na vida, mas todos eles também têm história para contar. E Deus era com eles na jornada. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Não tem ninguém para reconciliar, eu sei disso. Não tem ninguém desviado, não tem ninguém afastado. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Então, nós vamos só sacrificado agora para frente, para Deus nos visitar com mais força. E aquilo que nos prejudica, nós vamos tirar da nossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar?